bom dia, e vamos lá. E o dia? O dia hoje, 7 de abril de 2022, são 6h54 da manhã. E se é assim, vamos àquilo que Deus esteve a me pedir, porque nós dois sabemos que é bom para ti. É isso. Então, vamos lá. Começando a começar, realizando a realizar, pensando a pensar, olhando a olhar. Ah, e o que isso estará a representar? Coisa simples, o básico do lugar. E o básico é beabá. E não é deve ser beabá. O básico é beabá. Então Deus me disse, quanto custa somar? Eu disse para Deus, depende do lugar. Se você tiver dinheiro para contratar, ah, você precisa avaliar o montante, quer dizer, o tanto de dinheiro que você quer de fato e gastar. Se bem que gastar a gente pode até pesar. É isso. Se, Santo, é isso. Tudo depende daquilo que você quer realizar. Sim, naquilo que você esteve a determinar, assim como contar. Se eu tenho uma fazenda no lugar, aí eu tenho que, de fato, pensar quantos alqueires, sim, eu tenho que, eu vou usar, quanto custa, quer dizer, quanto vai me custar para eu cercar, se eu tenho a possibilidade de serrar, quer dizer, podar, quer dizer, plantar, quer dizer, limpar, quer dizer, negociar, quer dizer, emprestar. Ah, bola de meia. Sim, tudo é uma questão da gente enxergar com o ponto de vista que o outro, sim, aquele que vai contar, nos ofertar. A questão é essa. Sim, se eu alegar que eu não tenho como pagar alguém para contar, aí vou ter que, de fato, negociar. Um sócio eu vou ter que encontrar aquele sócio que vai, de fato, bancar o contador para me ajudar. E aí eu começo a pensar se isso foi um bom negócio. Sim, porque se eu quero um dinheiro pegar e eu tenho uma terra, sim, uma terra para penhorar, eu tenho que, de fato, a certidão, sim, o registro de posse apresentar. Mas eu preciso ter uma ideia do tamanho, quer dizer, do montante que eu quero pegar. E se eu apresentar um registro de posse, quase nada vai adiantar. Aí eu posso até falsear um registro, colocar uma cerquinha aqui, outra acolá, e até dizer que eu estive a beneficiar. Não, isso não vai adiantar. Agora, se eu de fato apresentar o registro de posse com um renomado a assinar, com um sistema contábil a apadrinhar, muito dinheiro, eu vou poder, de fato, pegar. E mais, eu vou poder, de fato, até socializar. Sabe como é que é a repartição? Eu vou poder até usar a repartição pública do lugar. Eu vou poder deitar e rolar e ser até lobisomem no lugar. Sim,
Sim, sabe como é que é? Lobisomem. Lobisomem sabe chegar e de fato deitar e rolar, se espojar, se espojar, se espojar, e de repente tem tanto domínio sobre o lugar, que não tem quem não vai acreditar que ele esteve de fato a dominar a terra. É a terra que ele fez questão de entrar. É uma questão peculiar. Sim, a peculiaridade de quem sabe lhe falar. Quanto custa pensar? Quanto custa contar? Quanto custa pesar? Quanto custa avaliar um bem público nesse lugar? Ainda tem mais essa. É você, de fato, saber privatizar até o bem público no lugar, sem nenhuma instituição financeira lhe questionar, sem nenhuma instituição financeira duvidar daquilo que você está a realizar, sem nenhuma instituição financeira desejar a prova tirar, mandar a papelada examinar? Não, 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 não vai precisar, desde que alguém de credibilidade no lugar venha assinar toda a papelada que você estará a usar para pegar dinheiro no lugar. Nem vão importar. Você não precisa de um plano de negócio. Nada vai importar. Você não precisa falar em que ou no que você vai empregar o dinheiro que você está, de fato, a solicitar. É tanta facilidade, é tanta facilidade, é tanta facilidade que você vai encontrar que você começa. Sim, você começa de fato a enxergar a possibilidade de você nunca mais trabalhar. Basta você saber de fato enrolar qualquer pessoa nesse lugar. Aí você de boa vai entrar, vai uma papelada apresentar, um montante você vai de fato tomar e de repente o próprio banco vai quitar sem sequer lhe questionar. Porque o próprio banco esteve a facilitar aquilo que qualquer pessoa pode realizar, desde que você possa pagar o escritório que vai, de fato, lhe auxiliar. E por que a gente continua a nadar, continue a nadar, e nada a gente de fato encontrar. Dizem que alguém esteve a falar, ou alguns estiveram a falar, que o Titanic jamais iria afundar. Era o barco, o navio, o ser emblemático, mais carismático, sim, que estiver a criar, para de fato você atravessar e desfrutar daquilo que o din-din podia de fato pagar. E de repente o Titanic vem afundar, causando muita morte no lugar. Mas a ficção preferiu de fato adotar algo que a gente poderia questionar. Sim, o amor estava no ar. Não estivemos de fato a nos perguntar em nenhum momento
Sim, quando a ficção esteve lá. Quem iria se responsabilizar por cada caixão de cada corpo que ali esteve a boiar? Quanto isso esteve a custar? Quem esteve a pagar aquilo que foi parar no fundo do mar? É, conta simples, conta simples, conta simples de se realizar. Mas o tempo? O tempo não costuma, não, o tempo não costuma perdoar, não. E nem adianta a gente apelar. Não adianta a gente gritar, gritar, se desesperar. As marcas do tempo sempre vão se apresentar. Sempre. O tempo é a melhor tinta que alguém de fato pode, pode enxergar. Não existe erro, não existe equívoco. Até o papel carbono é capaz de comprovar aquilo que o tempo esteve a realizar. E da melhor maneira que ele sabe realizar. Porque à medida que o tempo vai passar, ou estar a passar, ou costuma passar, as suas marcas ele vai deixar. E de uma forma primorosa. É uma ruguinha aqui, outra ruguinha acolá. É uma dívida aqui, outra dívidazinha acolá. É um empréstimo aqui, outro empréstimozinho acolá. É uma casa que eu estive de fato a começar e não tive condição de terminar e deixei lá, sim, com as contas para alguém de fato pagar. E de repente as instituições financeiras desse lugar passaram a pagar as dívidas daqueles que estiveram a tomar empréstimo público no lugar. E por que as instituições financeiras passaram assim a realizar, em vez de cobrar, em vez de leiloar aquilo que eles estiveram, de fato, a pendurar como crédito no lugar? Mistério. Sim, sabe como é que é? Lendas. Lendas que a gente não consegue ainda decifrar. Mas nós estivemos a abusar. Mais do que o lobisomem, nós quisemos, de fato, com a caipora, sim, se juntar. Nós não, nós não pensamos em nenhum momento que a caipora iria nos cobrar. A caipora nos cobrou muito mais do que aquilo que ela esteve a realizar. E muito dinheiro ela esteve a ganhar, mas calada ela resolveu ficar. E até desejou se candidatar para um segundo reinado no lugar. O problema é que ela não esteve, de fato, a bancar aquilo que ela disse realizar. Agora, esteve a contrariar até o dono do cargo que ela esteve a sentar. E de uma maneira que ele mesmo esteve a questionar. Sim, tinha ele a caipora como braço direito no lugar. A caipora costumava, de fato, entregar tudo aquilo que o Ministério sim, público estava a realizar. Ela tinha dedo duro para apontar exatamente o que o Ministério Público estava a pensar em relação àquilo que ele estava a solicitar.
Nunca teve medo, nunca teve medo de usar a senha no lugar. Nunca teve medo de bancar aquilo que ela estava a desejar. Sempre esteve a derrubar aqueles que ela julgava lhe prejudicar. O engraçado, sim, porque deve ser muito cômico, tá na moda fazer piada sem graça. É que ninguém, de fato, se importava. Sim, ou melhor, ou talvez. O engraçado é que ninguém lhe denunciava. Ninguém falava, ninguém falava. Ah, mas nas entrelinhas de cada processo que a caipora assinava, ali estava de fato o que ela realizava, dando a certeza de que ela não se incomodava com nada. E ninguém falava nada. Nas entrelinhas, a caipora mostrava aquilo que o Ministério Público realizava. E todo o processo ela, com toda certeza, desgraçava. Porque os processos que a caipora assinava, esses com toda certeza não davam em nada. Ou melhor, era conforme aquilo que o dono lhe solicitava. E quanto dinheiro a caipora de fato ganhava. A questão é que a caipora ela gastava. Muito dinheiro ela gastava, ela não economizava. A caipora nunca fez conta. Sim, não, nunca fez conta com nada. Quanto mais dinheiro ela ganhava, mais ela gastava. E uma vida extravagante a caipora levava. E por que ninguém denunciava? Porque ela também beneficiava. Muitos ela convidava. Até um navio, sim, cargueiro, a caipora comprava. Ah, e por que a caipora apostava? Porque ela sabia que o açúcar refinado usava o cargueiro que ela mesma bancava. E ela o tempo todo desafiava aquele que lhe apadrinhava. E nem ele mesmo notava aquilo que a caipora o tempo todo realizava. E foi assim que a caipora, de fato, soube entrar na casa e, de fato, que palavra usar? Medir e pesar, e aí saber quantas pessoas estavam a trabalhar para o crime organizado beneficiar e aqueles que poderiam, de fato, avançar. Dá mais do que o próprio crime organizado estava a avaliar. Santo, como acreditar que uma pessoa é capaz de apostar no crime organizado do lugar a ponto de um navio cargueiro bancar? O próprio nome dela, ela ofertar para a certidão de nascimento tirar. Sim, porque o navio cargueiro precisava de fato entrar em águas que muitas vezes poderiam sim questionar o ir e vir do navio cargueiro, mas ela disse que o próprio nome poderia usar, que o nome dela iria de fato facilitar não só a entrada do navio cargueiro no lugar, como de fato aportar
dando uma certa ênfase àquilo que o navio cargueiro iria realizar, já que o nome da caipora tem tudo a ver com o lugar. Acho que é uma questão de herança familiar. Isso eu preciso considerar. Sim, sim, sim. Temos herança familiar. E quando o nome, sim, sabe como é que é? Um nome assim, a gente está a carregar desses nomes que podem de fato facilitar. Até de fato, a gente é sofá, puxa vida. Outro nome a gente não vai querer usar. Mas aí é que está. Se a gente souber, de fato, enxergar e o lado direito do esquerdo separar, a gente vai poder, de fato, se beneficiar com os dois nomes. Com os dois nomes que a gente, de fato, está a carregar. Um a gente usa para, de fato, trabalhar, sim, para o crime organizado do lugar e ser o cargueiro a levitar. O outro a gente usa para de fato a família honrar. E toda a família a gente convidar para a simplicidade. A simplicidade daquilo que a gente costuma. É, eu não sei não, mas penso que Deus mesmo esteve a me falar. Sim, de uma maneira muito difícil da gente de fato acreditar. Mas Deus me disse assim, haja luz. Puxa vida, e eu? Eu que apenas resolvi naquele dia descansar. Sim, eu coloquei de fato o meu pezinho no altar. Eu disse para Deus, eu disse para Ele, me dê apenas um dia, um dia. Eu só quero tirar um dia para, olha, eu não quero pensar, eu não quero sentir, eu não quero agir. Me dê esse dia para mim. A questão é que muita coisa estava por vir, e Deus disse para mim, tem certeza? Eu disse para ele, Senhor, tenha piedade de mim. Eu tenho um corpo frágil aqui. Eu não sei de fato o que será de mim, Senhor. Naquele momento, Deus resolveu interagir. O quê? Haja luz para cima de mim. O quê? Luz. Era tanta luz, que eu disse, meu Deus, eu vou de fato cair, vou morrer aqui. Porque a luz parecia de fato me consumir. E feito micróbio, eu passei de fato a agir. Era um torpor tão grande ali diante de mim. E eu ali comecei de fato a sentir. O quê? Pensar, sentir e agir. Sim, como um micro-organismo. No princípio era assim, santo. Aí eu fiquei assim, ok? Sim, não é fácil você ser micro-organismo aqui, não. Entrar e sair, 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 entrar e sair. Aí eu disse para Deus, ô Senhor, isso está a me consumir. Eu não quero ser mais um micro-organismo aqui, não. Eu quero pensar, sentir, agir como gente grande. Naquele momento, o quê? O tempo esteve a se dividir. Pufo, o quê? Sim, não foi só haja luz, não. Terra, o quê? Terra pra cima de mim. Santa, eu comecei a cair. Tudo, caía, parecia que não tinha fim. O pensar, o sentir, o agir de um morto aqui, não era fácil pra mim. Aí eu ali, mas não sei de fato. Senhor, tenha piedade de mim. Eu não quero ser morto aqui. Mais uma vez. O quê? Sim.
o tempo esteve a se dividir. As águas, o quê? Para cima de mim. O quê? Aí eu disse, Senhor, Senhor, serei eu água viva aqui? Naquele momento eu comecei a definir princípio, meio e fim. Se eu pude ser micro-organismo, aqui. Se eu pude ser morto, a semente. Aí eu vi, eu estava sendo de fato a árvore viva que o divino esteve a me pedir. Nesse momento, todo o meu corpo passou de fato a viver assim. Eu não pude de fato mentir, não escolhi. Se bem que poder é algo que a gente poderia de fato conceder. É isso. Eu posso dormir? Perguntaria eu para o Senhor assim. Depende. Como assim? Se acreditar em mim, vai poder de fato dormir. Certo. E dormir significa o que aqui? Sim, teria eu que admitir esse conceito dentro de mim. Significa dividir. Significa dividir. Antes de, depois de. Durante o dia é assim, durante a noite é assim. Santo. E durante a noite eu posso sair? Também depende de ti. Como assim? Se a luz, se a luz estiver em ti, você vai poder de fato sair. Santo. Assim? Aí naquele momento, eu comecei de fato a sentir o quê? O meu organismo dizer para mim, muita coisa está por vir. Você sabe que é assim. Não é melhor você tirar um tempinho para ti? Eu até pensei em dizer sim. O quê? Mas o altar começou de fato a cair. Eu logo disse, meu Deus do céu, se o altar estar a cair, um novo tempo Deus estará a definir. Mas eu logo disse, Santo Deus, eu vou ter que de fato consumir algumas sementinhas de gergelim. E sentei ali, no banquete que o divino esteve de fato a sentir no seu começo, meu e fim. Eu disse para o divino assim, divino, os judeus erraram assim? Os judeus estiveram de fato a agir com tanta crueldade assim? O divino me disse assim, os romanos dizem que sim. Os romanos? Sim, porque se os judeus deixaram de existir no momento em que eles, de fato, desejaram que os romanos agissem por si, com certeza foi um tempo muito ruim para mim. Quer dizer, um tempo muito ruim aqui. Um tempo que esteve a dividir. Eu fiquei a pensar se os judeus iriam acreditar na grande oportunidade que aqui esteve a passar, para eles terem o direito de acreditar naquele que Deus esteve a enviar. Eu disse para o divino, puxa vida, divino. Então, cada um deve se responsabilizar pela verdade do lugar. O divino disse, a verdade é tudo aquilo que esteve a se passar, independente do que o homem deseja acreditar. Porque a verdade ninguém pode mudar. O próprio tempo esteve a testemunhar, com os vestígios que o tempo esteve a deixar. Eu fiquei pensando na arca que Noé esteve a edificar para o tempo dele ele plantar. É lindo. É lindo você entrar no tempo de Noé
e de fato ver aquele homem trabalhar na confiança que ele estava de fato a buscar. Eu fico a pensar, sim, eu fico a pensar, quando Ló, Lot, quando Ló de fato saiu, sim, saiu daquele lugar, porque ele teve tanto medo, tanto medo, tanto medo do que ali os homens estavam a realizar, que ele pediu clemência. Clemência para aquilo que ele jamais iria de fato enxergar. Sim, o onipotente, o onipotente, sim, era a fé. Ninguém pode enxergar o onipotente, mas o onipotente pode ajudar. E a confiança de Ló foi tanta, tanta, que ele pegou aquilo que ele podia carregar, a família, e depositou a vida dele no lugar. Quem esteve a duvidar, virou coluna de sal. E Ló esteve de fato a plantar a descendência que iria se eternizar. Sim, os filhos de Ló herdaram o direito de assinar o nome dele em todo lugar. Puxa vida. E eu que aqui costumo sentar e nem sequer eu me lembro de rezar. Santo Deus. Seria eu de fato pagã no lugar? Nunca estive a me preocupar. Eu nem sequer costumo me lembrar. Eu nunca me lembrei de uma prece de fato elevar para aqui estar. Com o divino, eu costumo conversar. Um minutinho antes de sentar. Sim, é o bom dia. Digo para ele, bom dia divino, bom dia família, bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o tempo está a correr e vamos lá. O divino nunca me diz de fato o assunto que eu vou encontrar. Ele só me diz. O assunto está no altar e é conforme a obra que Deus estará lhe solicitar. Se o assunto é familiar, ele apenas me diz. Nós dois sabemos que não estivemos a colaborar. Deixe o seu coração se alegrar e viva a palavra conforme Deus está a enviar. Eu nunca vou me lembrar de rezar. Não para isso aqui realizar. Porque isso não é uma obra religiosa. Não é. Nem é uma obra de cunho particular que eu preciso, de fato, solicitar clemência para Deus me ajudar. Não é. Isso é trabalho voluntário. Dei duro, muito duro, para aqui estar. Essa obra, de fato, aqui deixar. Eu não pedi para Deus, de fato, a obra realizar. Sim, que na nossa incapacidade do problema, de fato, a solução a gente encontrar, a gente costuma, de fato, ajoelhar e pedir para Deus assim realizar. Não. Aqui não é assim que vai se dar. Aqui não é um problema. Aqui é um aprendizado primoroso. Um aprendizado que eu estive a conquistar antes mesmo de qualquer um que aqui está. Eu trabalhei duro, e duro, e duro, e duro.
em cada época que o tempo esteve de fato a passar. Em cada passagem que a Bíblia estará a nos mostrar para o aprendizado da gente alcançar. Antes mesmo da Bíblia, servir de parâmetro para a gente, de fato, um aprendizado da gente alcançar, eu já existia nesse lugar. E com muita persistência, eu estive a trabalhar. Para o Messias eu encontrar. A questão é que, durante todo esse tempo, eu nunca estive a duvidar daquilo que o Elias costumava falar. E o próprio Elias nunca esteve a acreditar que eu seria capaz do Messias de fato eu encontrar. Daquela porta eu ser capaz de dominar e nunca mais ninguém me tomar. Eu nunca vou pedir para Deus realizar aquilo que é minha obrigação. Sim, não é uma questão de opinião. É a minha obrigação porque eu fiz com dedicação. Eu não posso pedir para Deus carregar o meu caixão. Isso não. Eu não posso pedir para Deus, de fato, nenhum tipo de solução. É a minha obrigação. É a minha obrigação trabalhar para encontrar. Deus esteve a criar a razão nesse lugar. A razão é a perfeição daquilo que o homem de Nazaré esteve de fato a nos mostrar. Se nós estivemos de fato a repudiar, virando as costas para o Messias que Deus esteve a enviar, a solução é nós mesmos que temos que encontrar. É nós mesmos. Se na treva eu estive a entrar e eu pude chegar lá, eu posso gritar. Deus vai me falar. Use a razão. Use a razão para a luz você, de fato, acessar e você ser capaz de encontrar o mesmo caminho que você esteve, de fato, a usar para aí estar. E você vai ver a desgraça que você, de fato, esteve a deixar. Quando insistiu em aí estar. É assim. Se entrei em cada lugar aqui, é consciente. Foi consciente, será consciente de mim. As minhas mãos estão limpas aqui. Quando entrei no inferno, eu entrei consciente de mim, busquei tudo o que Deus esteve a me pedir e saí pelo mesmo caminho que eu, de fato, construí para estar ali. Nunca tive medo. Eu nunca tive medo de me dividir. Saber que eu não sou treva aqui, mas a treva esteve a existir no momento em que o tempo esteve a definir, deixando todos os vestígios do que o homem fez aqui. Os judeus estiveram a agir. Abriram mão do filho que nasceu ali, ainda que ele não fosse o Messias.
A nossa covardia. Nós abrimos mão e deixamos os romanos agir de uma maneira muito ruim. Muitos morreram ali, porque nós estivemos a pedir. Julgamos que era bom assim. Mas bom para quem? Quando abrimos mãos, nós de fato perdemos a razão. Eu nunca vou abrir mão de mim. Eu nunca vou abrir mão de pensar, de sentir e de agir. Toda a leitura, e vou repetir, que aqui esteve a se definir, é dentro de um contexto. É dentro de um contexto que Deus esteve a definir. Desejava, ou desejaria eu, quem não iria querer um dia, sem pensar, sem sentir e sem agir, e acordar livre? Sim, talvez fosse bom, mas desde quando? Desde quando é bom, de fato, a gente sair desconsiderando todas as outras pessoas aqui? Desde quando é bom dormir, deixando, de fato, uma criancinha cair? Não, não é assim. Bom é a gente pensar, sentir e agir. Ainda que o nosso corpo esteja frágil, aqui o fio de linho sempre, 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 sempre vai me conduzir. Eu sempre vou ter motivos para sorrir. Porque eu nunca, nunca e nunca escolhi mentir. Sempre agi com a verdade. Com a verdade que eu estive a construir. Como bom para mim. Acredito assim. Princípio, meio e fim. É o que cada um precisa de fato definir. Bom dia.